Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar agora então com a nossa segunda aula, né? Dentro da disciplina de GFP 111 de manejo. Hoje a gente fala de controle biológico e alternativos de doenças de plantas. Meu nome é Rafaela. Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, como já disse anteriormente. Vamos lá. Então, o que é o controle biológico? É a redução da soma de nódulo ou das atividades determinantes da doença que é provocado por um patógeno realizado por um ou mais micro-organismos que não o homem. Essa foi a primeira definição clássica de Cooker e Baker de 1983. Depois, no Agros, um livro bastante famoso na fitopatologia, foi definido como total ou parcial destruição de população de patógenos por outros organismos frequentemente encontrados na natureza. E a definição mais nova que tem é a utilização de um micro-organismo não patogênico para controlar outro micro-organismo patogênico. Então, assim, os agentes de controle biológico são micro-organismos que têm atividade antagônica a patógenos. Então, por que adotar o controle biológico, então? Além do que a gente falou, das definições, ele está ligado à conservação da biodiversidade, porque é um controle mais a longo prazo para estabelecer um equilíbrio. Também preserva muitos organismos benéficos que já estão no sistema. E hoje vem se discutindo muito o FRAC, né? Já tem até uma parte que fala do manejo da resistência, que é um aliado no manejo de resistência da fungicida. Porque normalmente um controle biológico ele tem múltiplos alvos de ação. E também atua na redução de resíduos em alimentos. O custo de produção normalmente é baixo, permite o uso na agricultura orgânica, tem amplo aspecto de ação devido aos diferentes mecanismos de ação, vou falar para vocês à frente, e evita a manifestação de doenças iatrogênicas. O que são doenças iatrogênicas? Eu vou perguntar, Rafaela, o que é isso? São doenças normalmente que são desencadeadas quando a gente está tratando outra doença com um produto que tem um único modo de ação, por exemplo, um fungicida. Às vezes eu estou tratando uma doença com um modo de ação única, eu acabo desenvolvendo outras doenças pela a baixa atividade de metabolismo. Então, isso é uma doença iatrogênica. Então, quem que está agindo dentro do controle biológico, né? O controle biológico está agindo aonde, na verdade? Ele está sendo posicionado pelo homem, ele depende da planta hospedeira, se a planta consegue comunicar, induzir uma resposta de defesa, depende do meu patógeno no alvo e, consequentemente, das condições ambientais e do tempo. Então, são diversos mecanismos de ação que o controle biológico tem, desde a indução de resistência, a competição por espaço, a competição por nutrientes, o hiperparasitismo, a antibiose e diversos outros benefícios aliados aos micro-organismos. Então, vou falar um pouco da antibiose, que é a produção de uma ou mais moléculas, normalmente são metabólitos secundários, que inibem ou impedem o crescimento do patógeno. Aqui a gente vê um exemplo clássico de antibiose, um patógeno de arroz, contra um antagonista. Então, a gente consegue ver esses halos de inibição aqui, que seja a produção de algum metabólito difusível está sendo produzido aqui, enquanto que no tratamento controle, só o patógeno cresceu. Então, a gente consegue ver esses halos. Quais são as características, então, desse efeito? É um efeito fungistático ou fungicida, pode ser análogo ao fungicida, é uma ação normalmente rápida, porque ela é difusível no meio de cultura ou dispersível também, e pode ser volátil ou não. Então, dentro desses metabólitos, a gente tem que bacilos produz diversos metabólitos, como inturina, efedricina e diversos outros, e tricoderma como ácido arsiânico, as alamicticinas e outros. Então, a competição já é uma competição por espaço, normalmente, aqui. Ela representa a maior velocidade de crescimento do agente de controle biológico em relação ao patógeno no tecido do hospedeiro. Aqui um exemplo de Phyllomyces, que é um antagonista, contra coletóptero em café. O Phyllomyces é que ele está sempre em diferentes fontes de carbono crescendo primeiro que o patógeno. Então, isso é muito bom, porque quando o patógeno chega, ele não consegue estabelecer, porque a gente de controle biológico está usando essa fonte disponível de carbono ali na folha. Então, a característica desse mecanismo é a competição por espaço e por nutrientes. A indução de resistência também, que é um mecanismo de ação de forma indireta,
sobre o patógeno, que é aliado ao reconhecimento de respostas de moléculas receptoras sinalizadoras na ativação de defesa das plantas. Quais são as características, então, desse mecanismo? Pode ser local ou sistêmico, que a gente chama de SAR e ISR, exigir tempo entre a aplicação e o efeito. Normalmente, a duração da projeção pode ser de alguns dias, depende do micro-organismo que está atuando, algumas semanas ou de todo o período de vida da planta, e é uma resposta normalmente não específica. Então, SAR e ISR, né, que muda o tempo e o local da ação. A SAR normalmente está ligado a uma infecção local e a ISR a uma resposta normalmente por raízes e agentes não patogênicos. Então, a expressão dessa atividade de resposta é ligada ao uso de produtos químicos ou estresse abiótico, a micro-organismos não patogênicos em condição de estresse, né, de SAR, e ISR está ligado a rizobactérias e fungos micorrízicos. Então, as respostas de defesa da planta, normalmente, elas são quantificadas pela expressão de algumas enzimas, somente glucanase, quitinase, que estão ligadas à desorganização da parede celular dos patógenos. Há outras enzimas também, como lipoxigenase, que está ligada à produção de fitolexinas e transdução de sinais. A polifenilamonialiase, que está ligada também a fitolexinas e lignina na produção de lignina na planta. E peroxidase, oxidação de compostos fenólicos orgânicos. Outro mecanismo é o parasitismo e a predação, né? Os hiperparasitas, então, são os agentes de controle biológico que eles conseguem crescer sobre estruturas do patógeno, penetrando e colonizando suas hifas e produzem também enzimas hidrolíticas sobre essa estrutura que consequentemente vai causar a morte. Aqui a gente vê um hiperparasitismo de hifas de tricoderma parasitando hifas de fusário, verticilioides. A predação é quando o agente de controle biológico é responsável por digerir algum fitopatógeno. Aqui, por exemplo, Pasteria penetrans em nematóide. A gente vê que ela rompe aqui essa parte do estilete do nematóide. Então, parasitismo e predação, as características são, normalmente, a redução do inóculo do patógeno, redução da severidade da doença, tem um efeito dourador, depende dos fatores ambientais, né, para a longevidade do agente de controle biológico e efeito, e dependente do inóculo inicial do patógeno. Um exemplo clássico que a gente tem aqui, que eu falei na outra aula para vocês, é o uso de tricoderma sobre escleróides de mofo branco. O que eles fazem normalmente? Eles inibem a germinação carpogênica. Que essa germinação carpogênica faz? Ela vai produzir ascospos que vão voltar para a planta e começar o ciclo da doença. Então, a gente consegue atuar sobre essa fonte de inóculo aqui, a gente reduz, consequentemente, o inóculo inicial da doença. Promoção de crescimento, né? São quando os agentes de controle biológico contribuem na produção de hormônios, aquisição de nutrientes, tipo micorrizas e outros, e na absorção de água. Basicamente, eles podem atuar também como biofertilizantes, na solubilização de nitrogênio, solubilização de fosfatos, produção de xerófilos e hormônios. Aqui um exemplo com um tratamento apenas com água e um bacilos com ácido málico. A diferença do crescimento da planta é bem grande, além de outros fatores como peso seco e peso fresco. Esse exemplo de supressividade, igual eu já tinha falado para vocês também, é um exemplo de como os agentes de controle biológico podem ter diversos mecanismos, porque a supressividade pode estar vindo do solo supressivo ter diversos micro-organismos. Lembra que ela é física, química e biológica. A gente está falando aqui no caso de supressividade biológica. Esse exemplo a gente já falou na aula passada. Então, pensando em bacilos, né, que é um micro-organismo basicamente muito utilizado. Quais são os modos de ação de bacilos? Ele tem efeito na célula, pode quebrar a célula, tem efeito antibiótico, tem efeito na nutrição e colonização de sítios específicos, ele tem efeito na comunidade microbiana em si, na indução de resistência sistêmica, na promoção de crescimento e formação de biofilme. Tudo isso daqui aliado naquele condição do patógeno, ambiente e ao desenvolvimento da doença. Tricoderma é um outro agente de controle biológico bem difundido, também atua na competição por nutrientes ou espaço, na antibiose,
no micoparasitismo, igual eu falei para vocês no caso do mofo branco, na indução de resistência, e uma grande característica deles é a sobrevivência endofítica, que pode colonizar a planta e proteger a planta em diferentes momentos, sem a gente aparentemente perceber que ele está ali. Então, repetindo o manejo integrado, né, a gente tem diversas formas de manejar uma doença, variedade, sanidade, tratamento, espaçamento, rotação, cobertura de solo, controle químico, e a gente tem um controle biológico como uma ferramenta. Aqui tem uns QR codes, se vocês quiserem escanear, é legal para vocês verem de onde a gente tirou essas informações. Então, pensando no manejo integrado, né, a gente tem um conceito aqui do Paulo Centeiras, que infelizmente nos últimos dias nos deixou pelo Covid, uma perda imensurável na ciência, na agricultura brasileira, no mundo, né? Ele desenvolveu esse conceito de yield gap. O que é? Que são os potenciais redutores de produtividade na planta. Então, o que é o yield gap? É um conceito agrícola que indica o quanto se está deixando de produzir por conta de práticas de manejo que não são ótimas ou subótimas. Então, existem diversas coisas, potencial, limite de água, aquisição de nutriente, fatores como radiação, temperatura, então são diversos outros potenciais, além daqui que a gente está vendo as plantas daninhas, os insetos, doenças e diversos outros fatores. Pensando no yield gap, a gente não tem uma produção potencial, que seria esse limiar máximo aqui, e a gente tem uma produção explorável, que a gente consegue, dentro desse 100%, explode de 70% a 80%. Só que dentro do real, a gente consegue mais ou menos aqui uns 50%, 60%. Então, a gente tem esse yield gap explorável aqui. E, normalmente, o que não está deixando a gente chegar, pelo menos, nesse explorável? É a condição de luminosidade, variação de temperatura, as épocas de plantio, a genética e a disponibilidade de água, basicamente. Mas a gente conseguir, além de manejo de ferramentas, o controle biológico é uma alternativa dentro desse conceito. Então, o que vem sendo usado de controle biológico? Basicamente, não só de doenças de planta, mas como recursos microbianos que estão disponíveis, né? Inoculantes, que estão ligados ao suprimento nutricional das plantas, ativadores de solo, condicionadores que estão ligados a estimular os micro-organismos presentes no solo, repositores que estão também inoculantes e alguns metabólitos ou condições que repõem a biodiversidade do solo, e os biodefensivos, que estão ligados à defesa direta contra o fitopatógeno. Então, aqui um esquema para a gente ver tanto que é complexo o que a gente fala de sistema, né? A gente tem um sistema, o ar, que traz um monte de coisas, a gente já tem o que trouxe pelo ar, o que a planta tem, que a planta conseguiu transmitir via solo aqui na filosfera, a gente tem o endofítico, a gente tem aqui também o rizosférico, que está ligado a essa região próxima da raiz, e a gente tem o solo. Então, é uma troca muito grande em relação a isso. Então, não é só um sistema único, é um sistema holístico e diverso. Então, os diferentes sítios de atuação do controle biológico são na proteção da espermosfera, semente e plântula, na supressividade a patógenos e redução da pressão de inóculo de patógenos radiculares, no controle de doenças do filoplano, que é a filosfera, e também pós-colheita. Normalmente, a gente consegue ver o que é a espermosfera da seguinte forma: é um limiar, né, que transloca aqui a semente para a condição da rizosfera, rizoplano e o endofítico. Então, é o volume de solo que circunda a semente, onde ocorre elevada atividade microbiana em função de exudatos radiculares liberados pela semente em germinação. Então, a espermosfera tem diversas peculiaridades, que é basicamente o início de recrutar todos esses micro-organismos que eu falei aqui. Então, a gente consegue ver o quê? A maior diversidade e abundância de micro-organismos neste momento. A atividade biocontroladora é bem grande, a dinâmica populacional também depende do tipo de planta, né? Que a gente lembra da germinação epígena e hipógena, da localização da semente, das raízes laterais, da umidade do solo nesse momento, nessa fase de embebição e formação dos primeiros cotilédones ou das primeiras folhas, e a composição da semente também, se ela tem mais lipídio ou proteína. Então, o que é a rizosfera, então? É a região de conexão da planta com micro-organismos presentes no solo, que é diretamente influenciado pelo crescimento das raízes.
Então, é um lugar que a gente tem maior abundância, maior umidade, menor oxigenação, espera-se maiores dados reticulares, são adjacentes ao solo, ou seja, essa região aqui. As funções eu já disse lá no passado, mas vale lembrar que são lembrar da engrenagem, que são propriedades físicas, químicas e biológicas que vão ligar essa atividade microbiana e também, consequentemente, atuar na concentração de nutrientes, principalmente carbono. Aqui aquele exemplo do nematóide que eu trouxe para vocês, não vou repetir, mas basicamente a gente trabalhar os resultados reticulares, só para relembrar, para a gente conseguir com que os patógenos não penetrem ali. E nisso tudo, por que você está falando disso de novo? E agora você fala de controle biológico? Porque o controle biológico também é um condicionador ligado a essa produção de resultados reticulares, porque ele está ligado diretamente com a planta. Então, os benefícios, né, igual eu falei para vocês, o que tipo de micro-organismos estão presentes, o uso das plantas de cobertura, igual a gente já disse, que também é um aliado. Hoje se faz o mix de plantas de cobertura com a semente já tratada com agentes de controle biológico. Então, a gente tem, além do incremento da planta de cobertura, a gente tem o micro-organismo ali presente. Então, a gente tem uma maior riqueza desse solo. Então, quais são os benefícios, né? A gente lembra de todos aqui: proteção, aumento, extração de água, fermentação de matéria orgânica, motilidade de nutrientes, incremento macro, macro e micro e redução das plantas daninhas. Então, o que a gente ganha com o sistema, né, de uso de plantas daninhas ou de plantas de cobertura, qualidade e quantidade de material orgânico. Então, vamos falar agora um pouco da parte aérea. O que é a parte aérea, ou também conhecida como filosfera? É um termo usado em microbiologia para se referir ao total de porções acima do solo, das plantas, como as plantas habitam os micro-organismos. Ela pode ser dividida em caulosfera, filoplana, antosfera e carposfera, depende da região, se estou falando de fruto, de flor ou do que for. Então, ela é uma região completamente diferente da risosfera, porque, consequentemente, ela está mais exposta a intempéries climáticas, ela já é condição aeróbica, já não é anaeróbica como na risosfera, e diversos outros fatores. Então, por isso a gente tem hoje uma dificuldade de controlar doenças de parte aérea. A gente aqui tem um estande de plantas muito aberta, às vezes para o micro-organismo estar aqui no solo e sobreviver na área é um pouco difícil. As falhas também da produção. Então, a gente depende muito da fenologia para o manejo de doenças de parte aérea. Além de que é uma região que está submetida o tempo todo à radiação solar e a mudanças de temperatura e molhamento foliar. Então, a sucessão dos micro-organismos que habitam ali vem dessa condição. Primeiramente, quem coloniza ali? As bactérias. Depois a gente vem as leveduras, porque já tem uma maior concentração de nitrogênio. E o terceiro sucessor ali são os fungos, né? Que normalmente estão ligados às folhas mais velhas e à planta senescente. E depois a gente também tem alguns fungos e leveduras que estão ligados também à aplicação de produtos químicos, né? Que os fungicidas normalmente vêm nesse momento. Então, eles podem atuar reduzindo essas comunidades e quem vai ficar ali normalmente são fungos e leveduras, além das doenças iatrogênicas. Então, a sucessão do filoplano ela acontece mais ou menos nesse sentido: as bactérias crescem mais rápido do que as outras. Quem tem maior tolerância à flutuação de umidade normalmente são as leveduras. A utilização de nutrientes complexos são os fungos, que estão ali mais no final do ciclo. E quem também tem maior tolerância à raiz UV também são fungos filamentosos. Então, aqui é um modelo para vocês de casos campeões, né? De como foi feito o manejo de uma área para aumento de algumas enzimas, que são elas chamadas beta-glicosidase e agisfatase. O aumento dessas enzimas está ligado ao aumento de bioindicadores do solo. Então, quando a gente aumenta esses bioindicadores, a gente aumenta a produção. Então, essa área teve o case campeão do SESB, né? Que é o Fórum Nacional de Massa e Produtividade, uma produtividade de 118 sacas por hectare, uma produtividade muito boa para a soja. Então, vamos falar agora de alguns modelos, né, de controle biológico. A gente tem aqui os aeroxis com forma especialis Licopércio.
é um patógeno frequente em tomate, e ultimamente a gente só tinha controle químico. Só que a gente tem poucos produtos disponíveis, além da baixa eficiência. Então, hoje já existe no mercado produtos à base de bacilos, que além de promover o crescimento da planta, também podem atuar reduzindo a colonização do patógeno, que no caso tricoderma contra fusário. Então, a gente já tem diversos produtos comerciais disponíveis. Outro caso aqui é a Rhizoctonia solana em arroz. O manejo químico, existem produtos, bastante produtos, mas os produtos não têm muita eficiência. E o que vem sendo feito é aliar o manejo químico com o biológico. A gente tem um aplicativo, se vocês quiserem baixar, é muito legal, chama Bioinsumos da Embrapa. Ele é como se fosse um buscador de produtos que estão disponíveis de biológicos e para alvos biológicos específicos. Então, aqui a gente vê que tem 25 produtos para tombamento. Então, a base deles normalmente é bacilos e tricoderma. Outro caso campeão, né, que vem sendo ouvido é a Aventura inequalis, que é um dos patógenos modelos de resistência a fungicidas no mundo, não só no Brasil. Os produtos químicos são muitos produtos registrados, mas têm baixa resistência, baixa eficiência. Além de que eles são normalmente curativos, a eficiência dele é 30%, muito baixa. E já existe resistência a estrobilulinas. O mercado europeu vem desenvolvendo produtos à base de cladosporo para essa realidade. No Brasil a gente ainda não tem, mas na condição climática lá de Santa Catarina, com certeza vai ser um grande aliado, onde são produzidos esses frutos temperados. Para pós-colheita também a gente tem o manejo de botrytis, né? O manejo químico, outro modelo de resistência químico, né? O botrytis. O manejo químico tem baixa eficiência e várias resistências a grupos químicos. Então, é um grande problema em pós-colheita, a gente sabe, né? Botrytis foi na aula passada para vocês. E hoje em dia já existem aqui pelo aplicativo pelo menos 6 produtos encontrados à base de bacilos para controle de botryticinéria ou mofo cinzento de pós-colheita somente para frutos, né? São diversos hospedeiros desse patógeno. Um outro exemplo aqui eu trouxe para vocês é o manejo de biológico aliado ao químico, né? Lembrando que o bacilo tem diversos mecanismos de ação e quando a gente usa apenas o manejo químico, a gente está muitas vezes eliminando espécies concorrentes pelo mesmo nicho, afetando o equilíbrio de outras espécies, no caso fusário, né? Não sei se vocês conhecem, que é um dos patógenos que a gente vem tendo muita dificuldade para controlar, principalmente pela produção de micotoxinas do tipo fumonizinas, e além de que o uso de fungicidas também pode aumentar a atividade de enzimas que aumenta essa produção. Então, o que a gente vem fazendo é o quê? A gente tentou não só tirar isso é um trabalho feito aqui no nosso grupo, tirar o manejo químico, mas aliar ele ao biológico, pensando que as plantas de milho, normalmente, elas têm essa necessidade de uso de químico porque ela vem do melhoramento genético e ter essa dependência de fungicidas, além de também estar sendo aliado a os patógenos foliares. Então, esse trabalho a gente fez alternando aplicações do fungicida. A gente fez aplicando nada, a gente aplicou aqui no V9 primeiro o fungicida, depois o Bacillus VR1, e o outro foi aplicar só o fungicida para a gente ver o efeito na redução dessas micotoxinas. Então, a gente teve o quê? Que o tratamento, quando a gente aplica aqui primeiro o químico, o fungicida à base de azoxastrobina mais proconazol, a gente tem melhor redução de micotoxina em 2 campos diferentes do que quando eu faço só a aplicação do químico. Isso tudo foi mediado pela comunidade microbiana, que tem uma diversidade muito grande. Não vou falar aqui para vocês, precisam confundir. Existem outros sistemas também. Esse sistema aqui é muito interessante, que é o AlphaSave, que é lá na África, né? Eles têm muito problema também com a aflatoxina lá, só que no caso é um metabólito secundário produzido por aspergilos. O que eles fizeram? Eles pegaram linhagens locais lá e viram que essas linhagens locais não produziam aflatoxina. Então, o que eles pensaram? A gente vai usar essas linhagens não toxigênicas
para controlar linhagens toxigênicas. Então, o que eles fizeram? Pegaram grãos de sorgo para ajudar a vincular isso e inocularam esse fungo não toxigênico lá. E basicamente eles saem jogando na lavoura, como se fosse um plantio à mão, a lanço, alguma coisa assim. E a frase que eles falam é: parece estranho que o mesmo fungo seja envenenador e curador, mas é como enviar um ladrão para pegá-los. Apenas aspergilos pode parar aspergilos. Então a gente tem que lembrar daqui daquele termo de competição que a gente disse atrás. No Brasil já existia um produto parecido que é o Aflaguard, mas hoje ele está sem registro, foi cancelado. E a gente tem que entender que para controlar a micotoxina, o controle biológico é uma alternativa muito viável porque ele atua em diversos mecanismos, na biocompetição, na antibiose, no parasitismo, na indução de resistência, na promoção de crescimento, além de características de incremento de matéria orgânica. Então, outro trabalho que eu trouxe aqui para vocês é para a ferrugem da soja, né? Aplicando fungicida, bacilos e óleo de café, subprodutos também, pensando já em controle alternativo. Os melhores tratamentos foi quando foi aplicado bacilos, fungicida alternado em 4 aplicações. Então, teve maior redução da ferrugem da soja, além da maior produtividade. Por isso é importante entender o time de aplicação. No caso, o milho, tricoderma, ele pode desenvolver e colonizar a espiga. Ele vai causar algum dano direto? Talvez não, mas ele vai depreciar o grão, e no mercado isso é um problema. Então, tricoderma, para milho, normalmente tem que ser posicionado no vegetativo, não no reprodutivo. O mesmo caso é o controle, o ensaio em rede do mofo branco, o biológico vem aqui no vegetativo e no reprodutivo vem o controle químico. Um está atuando sobre o esclerótico que está na área e o outro está atuando sobre a chegada dos ascos no florescimento. Aí tem aquele todo incremento dele ser realizado na palhada, na relação CN. E hoje em dia a gente tem que se atentar também no caso de café, né? Que a Europa está proibindo o uso de triazóis em produtos derivados à base de café. Então, esse é um problema. Então, a gente tem como manejo integrado, né, que usar outras alternativas, se isso realmente acontecer. Porque o triazol está atuando aonde? Na síntese de ergosterol. Está ligado ao rompimento da membrana e extravasamento de solutos. E isso elimina essa relação tritrófica, que realmente é a relação a planta com fungo e insetos. Então, quando você elimina essa relação tritrófica, você tem normalmente um baixo equilíbrio biológico e aumento de pragas e doenças. E quando você tem esse equilíbrio, você tem, consequentemente, um equilíbrio biológico e redução de pragas e doenças. E aqui, a manutenção de bactérias benéficas e outros inimigos naturais. Outra possibilidade, né, é o uso de subprodutos, aqui já dentro de controle alternativo, vou falar um pouco aqui de quitina, né, que pode atuar com indutor de resistência. Então, aumenta, isso aqui é subproduto da carcinocultura, né, ou produção de camarão, que é essa casquinha quitinolítica que fica aqui. Então, isso quanto incrementado no solo ou exposto no solo, ele aumenta a população de micro-organismos quitinolíticos, que, consequentemente, faz o controle de fungos fitopatogênicos e fitonematóides presentes no solo, e isso vai aumentar a sanidade das raízes e pode também atuar na formação de stand de plantas em campo. Hoje a gente tem a lei do uso de biofertilizantes, a N46 no mapa, que fala que biofertilizantes são produtos que contêm componentes ativos ou agentes biológicos que melhoram o desempenho do sistema de produção e que sejam isentos de substâncias proibidas pela regulamentação de orgânicos. Então, por isso que vem se falando muito sobre a produção on-farm, devido a essa lei aqui, IN46, que classifica esses produtos on-farm como biofertilizantes. Então, o que esses biofertilizantes fazem? Normalmente, quando ele tem condições, que ele está com qualidade, sanidade e eficiência, ele atua na ciclagem de matéria orgânica, ligada à disponibilidade e reposição de nutrientes, à fixação biológica de nutrientes, solubilização de fosfatos, produção de hormônios vegetais,
controle de pragas e doenças, além da proteção do estresse abiótico. Então, eu trouxe um pouco para vocês abordarem, que a gente vai estar fazendo aqui como microecologista, né? Você vê que eu estou falando de ecologia, porque a gente tem que entender o sistema como uma interação. Então, a gente tem hoje o que a gente pode cultivar em meio de cultura, né? Nem todos os micro-organismos benéficos são cultiváveis, e nem todos patogênicos também. Então, a gente, mesmo tendo diferentes meios, a gente não consegue ter uma ideia dessa biodiversidade. Então, hoje vem se fazendo análises moleculares, né, de DNA do solo ou da parte aérea, que são métodos dependentes de cultivo, que permite a gente acessar essa diversidade. Normalmente são feitas através para a bactéria 16S, as regiões gênicas, e TS para fungo. Basicamente é isso que acontece. Eu falo para vocês verem esse barcode aqui para vocês entenderem. Não vou explicar muito, pode ser que confunda, mas eu estou à disposição caso tenha dúvida. Então a gente consegue ver isso aqui, ó. A gente pega de 100% da minha amostra, qual fungo que está aqui? Aqui a gente vê que é Hippocrealis, isso aqui Canopodialis, isso aqui é a nível de ordem, né? E a gente consegue ver, às vezes, o que está atuando ali. No solo orgânico, normalmente ele tem maior presença desses micro-organismos benéficos que no solo convencional. É o que a gente conseguiu chegar nesse trabalho aqui. E hoje em dia, muitas empresas estão fazendo isso até para direcionar plantio. Isso aqui é um laudo de um produtor que queria plantar café. Aí ele falou assim, tá, vou fazer o meu microbioma. Bactéria, quase todas são bactérias fixadoras, solubilizadoras, tudo bom. Aí ele olhou dentro de grupos também, mas ele chegou aqui em fungo, ele viu que quase total da amostra dele, da área dele, é fitopatogênico. E quem que são esses aqui normalmente? Esse amarelinho aqui que é fusário. Então, fusário é um problema em café. E aí, vai plantar ou não? Boa pergunta, né? Então, dentro do cenário, né, a gente vê que o controle biológico vem crescendo exponencialmente. Se fala em torno de 20% ao ano já no Brasil. E dentro disso tudo, quais são os produtos disponíveis? A base maior de produtos são a base de fungos. E depois a gente tem bactérias também. Então, essas são as classificações, né, que a gente fala dos produtos biológicos. As substâncias químicas naturais, são os semioquímicos e os bioquímicos. Normalmente aqui são ferormônios, aleloquímicos. Os bioquímicos são reguladores, enzimas. Dentro de manejo de doenças, a gente já tem os microbiológicos, que são vírus, bactérias, protozoários e fungos. Então, basicamente, ano a ano a gente vê que está aumentando o registro, né? Isso aqui foi o registro de 2020, e teve o quê? 48 produtos à base de micro-organismos registrados. O que são normalmente aqui, ó, esses produtos? São fungos, né? Normalmente, que eu falei, a Beauveria, Esaria, Metarrísio, e bactérias, pensando mais em doença, né? Porque o resto aqui a gente sai mais para manejo de inseto. Então, bacilos, basicamente, Pasteura, as bactérias, e fungo tricoderma, Paelomices, Metarrhizium, basicamente. Basicamente, quais são os alvos biológicos dessas doenças? Somente patógenos radiculares, como Rhizoctonia, Pitio, Fusarium, Sclerotinia, Botrytis não, né? Phytophthora, Sclerotium. Então, quais são as condições para o sucesso do controle biológico? A recuperação da qualidade do solo por meio de práticas culturais. Ele pode ser aplicado tanto no tratamento de sementes, suco de plantio, via barra ou água de irrigação. Na integração do controle cultural e químico, lembrando que no nosso manejo integrado, normalmente o uso preventivo. Então, as condições ambientais também vão modular essa condição de sucesso biológico, a diversidade da palhada, a qualidade dos produtos e a compatibilidade com outros produtos que são usados no manejo, como outros fungicidas, herbicida e inseticida. Então, dentro do controle alternativo, vou falar brevemente aqui para vocês quem são esses produtos. Normalmente são extratos de plantas, óleos essenciais, subprodutos da agricultura, preparados homeopáticos. E a finalidade de uso é na aplicação direta nas plantas, no solo, parte aérea, ou também na incorporação no solo. Aqui a gente tem o leite, que é um dos grandes produtos utilizados em suas diversas frações. Aqui foi usado leite cru, né, para inibir míldio em abobrinha. Então, ele conseguiu inibir
a produção de zoósporos aqui do fungo. Então, a gente vê que tem um estímulo aqui, uma microscopia mostrando a forma com que o leite impede a colonização no tecido do hospedeiro. Então, são diversas partículas de leite, né? Tem o leite cru, o leite pasteurizado foram testados, a lactose em si. Cada um teve um efeito diferente no controle da doença, que o leite cru foi o que maior reduziu a severidade da doença em 87,83%. Também existem resíduos da produção vegetal, que podem ser usados como controle alternativo, resíduo de estado cultural, algum fruto não colhido e alguma perda pós-colheita. O resíduo também da produção animal, ali, tipo, igual eu falei, do camarão, cama de frango, esterco, dejeto suíno, resíduo da indústria também, como hidrolato da produção de óleo essencial, mostro da produção de cerveja, vinho, cachaça, soro de leite. Então, esses produtos normalmente eles podem ser aplicados direto ou sobre o solo, depende da qualidade do produto. Eles podem ser pré-processados, fazendo um composto, ou ser utilizados como biofertilizantes. Eles podem também ser pré-tratados. Aqui, a quitina do camarão ela não está disponível, então ela tem que sofrer um processamento para estar disponível. Então, tem diversos benefícios, né? Tanto no incremento de cálcio, quanto eu uso esses produtos, também como no incremento de nitrogênio, aqui principalmente câmara de frango, tanto que aumenta cálcio e nitrogênio no sistema, e, consequentemente, na produtividade. Então, no controle de doença, isso é muito importante também, porque ele está aumentando a atividade de beta-glicosidases, que é uma enzima muito importante, que acelera a decomposição de matéria orgânica aqui para Cenocarpella e milho. Então, a gente consegue ver que com o aumento da ureia e do esterco bovino, a gente consegue reduzir a doença também. Para controle de doença aqui em plantas ornamentais, né? No caso, a murcha difusário, Oxys por forma especial Xantheme, que pegou resto de diversos subprodutos, como casca de pino, esterco, torta de mamona e até câmara de frango. A gente consegue ver melhor sanidade da planta quando a gente usa esses subprodutos aqui. Tem diversos outros produtos também, como aqui para cilindrocládio, em lírio em planta, né, que pega esse resto de carcaça de peixe, hidrolisado de peixe, e aplica nas plantas. Também consegue reduzir a incidência da doença em diferentes concentrações. Aqui, a partir de 20%, a gente já consegue ver a sanidade melhor das plantas. Para uva também existe o uso de compostagem para redução de xantomonas aqui, ligada ao tempo de decomposição, o tempo que está sendo feito esse composto, e também consegue ter uma redução da doença, além de aumentar também características como compostos fenólicos, que são uma característica importante para o fruto, e aumentar também bactérias produtoras de bióticos na área. Então, foi feito um cálculo do que o uso desses compostos pode aumentar. Então, aqui para a couve, né, o uso de biofertilizantes, urina de vaca e outros produtos no manejo de doença de couve, também na melhora da qualidade nutricional. Então, foi utilizado como biofertilizante, né, soro de leite, caldo focal, que é biofertilizante, calda bordaleza e leite cru. Então, aqui é a testemunha, onde tem a doença. Aumentou também algumas enzimas, como catalase, e aqui são fatores que podem estar ligados também, lá no caso da uva, com qualidade de final, somente a produção de fenóis. Da couve de novo, só para mostrar para vocês. E aqui o tratamento com quitina, né? Que é o que eles fazem, o tratamento com ácido à base de HCl ou hidróxido de sódio, para obter essa protease, para extrair essa protease celular de origem microbiana. E, normalmente, a incorporação desse caso é feito direto no solo.
Aqui, outra doença também. Peraí. Controle da mancha bacteriana em tomate também. Só que o nome aqui tá. Na verdade, é o extrato inativado de Monilhopter perniciosa, que é aquela doença do cacau, se desculpa a confusão. E para controle de xantomonas em tomate. Aqui, extração de glucana a partir de champignon, né, que é muito rico, e aplicação em plantas também, promove crescimento, aqui a planta sem nada, aqui só com ágaricos, né, uma espécie diferente de outra. Então, cada espécie também pode produzir diferentes tipos de glucana ou produzir mais. Então, os de óleos essenciais, né, a gente sabe que tem uma dificuldade na extração. O outro problema também é a purificação desses extratos, que a gente não consegue chegar a um padrão de qualidade, muitas vezes, e a gente consegue ter diferentes tipos. E o problema aqui também é que normalmente a extração é feita em álcool, o que torna um pouco caro. Então, aqui é a forma de extração de hidrolato. Quanto usado o hidrolato de hortelã, aqui em soja, a gente vê um aumento de fitolexinas, né? E que o controle está aqui um pouco mais baixo, e diferentes tipos e formas de extração e concentrações aumentam, o que aumentou mais foi 20%. E aqui um indutor de resistência, aqui o ASM com um controle. Isso pode o que fazer também? Normalmente a gente pode evitar a penetração do conídeo, a formação de papilas aqui, que é uma barreira física na planta, a lignificação. Consequentemente, quando aqui no caso alternária chega a penetrar na planta, ela tem uma barreira física, então ela não consegue penetrar na planta. Isso aqui vamos usar óleo essencial. Também estão ligados à indução de resistência, né? Aqui Tarja espátula e Artemisia, outros grandes produtores de importantes óleos essenciais. Aqui, como já tinha falado, né? Só que em outro modelo, pela lignificação, que é uma casca, uma barreira, uma cristalização que na hora que vai formar o apressório germinativo, ele é impedido de penetrar na planta. Trouxe aqui algumas referências que eu utilizei na apresentação para vocês, praticamente todos estão disponíveis online. Eu estou mandando duas para vocês como parte do estudo complementar e agradeço a atenção de todos vocês. Estou disponível para qualquer questionamento.